Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar a fazer agora de vez em quando umas aulas de exercício, que nem vocês solicitaram, para facilitar o entendimento da disciplina. Eu também vou disponibilizar umas aulas de exercício da resolução das listas que eu coloquei no Moodle. Então a aula referente à lista 1, 2 e 3 vai estar disponível depois da data limite de entrega da lista 3, né, claro. Mas daí vocês vão poder revisar o conteúdo, quem foi bem e quem não foi tão bem vai poder ver o que teve de errado, né, nas listas, na resolução. Então vamos dar início. O exercício 1. Eu separei 3 exercícios um pouquinho mais complicados, né? Daí a gente faz junto e vocês se preparam para as provas. Um trocador de calor de duplo tubo é construído com tubo interno de cobre. Então a gente vai ter um tubo interno, né? Aqui eu tenho as paredes interna, externa do meu tubo interno, interna, externa, né? E o meu tubo externo é esse tubo. Ali é a parede interna do tubo interno e parede externa do tubo interno, né? Aqui eu tenho meu tubo externo, que era para estar circular, mas não é tão fácil escrever, desenhar com essa canetinha aqui. Então aqui é o meu tubo com 3 centímetros. Aqui eu tenho o meu de 1,6 centímetros. E aqui eu tenho o meu de 1,2 centímetros, certo? Tubo interno, tubo externo. Eu vou ter um escoamento passando aqui, que eu ainda nem vi se é o quente ou frio, mas não importa, só estou fazendo cores diferentes. E o outro escoamento vai estar passando nessa região anular. Ok? E eu tenho que o meu tubo interno ele é de cobre, né? Então aqui eu vou ter o tubo. Como eu vou estar desenhando essa aula aqui, eu sugiro vocês irem ali embaixo na engrenagenzinha e botar em 2 vezes a velocidade, porque eu vou demorar um pouquinho para fazer os desenhos, né? Assim vocês vão acompanhando de uma forma um pouco mais ágil. Eu tenho esse coeficiente de convecção interna de 800 watts metro quadrado Kelvin. Isso aqui, na verdade, a gente escreve assim, porque o livro está assim também, dependendo do livro, mas aqui está entre parênteses, porque está tudo embaixo, né, na divisão. É watts por metro quadrado e watts por Kelvin, ok? E tome muito cuidado na hora de resolver, de colocar todas as unidades também, para não se perder na hora de botar no papel, hein, pessoal? Porque às vezes eu posso colocar alguma coisa em watt, outra em quilowatt, metro quadrado, centímetro quadrado, daí vocês não podem se confundir com isso aí, hein? Aqui eu tenho o coeficiente de convecção interna, HI, né? E aqui o coeficiente de convecção externa, HO. Externo do tubo interno, hein, gente? Do tubo interno. E esse tubo externo do meu trocador de calor, ele está perfeitamente isolado. Então não tenho troca térmica aqui. Meu que, né? Não tenho. Então não importa também o material dele, porque ele não vai ter condutividade para fora. A gente está num caso ideal aqui que não importa isso, ok? Para o fator de incrustação, a gente vai ver um pouco mais sobre o fator de incrustação, mas ele vai entrar, eu vou colocar nesse exercício, né? Vai ter uma aula sobre isso, mas eu vou colocar no exercício ele como uma resistência extra, ok? Então eu vou ter uma resistência extra e na parede interna, Fi, né, de 0,0005 metros quadrados vezes Kelvin por watt, e outra na parede externa do meu tubo interno. Então o que está acontecendo? Eu tenho o meu fluido passando por aqui por tempo suficiente, né, de operação, ao ponto de começar a incrustar um pouco de rejeitos ou do meu próprio fluido vai ressecando, vai colando na parede, dependendo do fluido, né? Isso aqui vai bloqueando a minha transferência de calor, né? Vai, não bloqueando, mas vai dificultando. Então eu tenho que levar isso em consideração, minha incrustação. Ele está me pedindo duas coisas, né? A resistência térmica do trocador de calor por unidade de comprimento, então ele quer o quê? Por comprimento de trocador por L, né, por metro, e o coeficiente global de transferência de calor, o I e o O. Então, deem uma conferida na aula, né, que eu falei sobre isso, mas tem diferença porque eles são baseados na área. Esse U sozinho, ele não tem muito significado, eu tenho que dizer qual é a área que está acompanhando ele.
certo? Com base na superfície interna e externa do tubo, respectivamente. Quando a gente fala tubo, a gente está falando desse tubo aqui, né? Então, essa região entre os diâmetros interno e externo do tubo é uma região sólida de cobre, né? Aqui eu tenho minha condutividade térmica, meu K, certo? Então, vamos dar início resolvendo pela parte A, ok? Então, vamos lá, pessoal. O que eu estou pedindo aqui, né? Eu vou colocar a caneta em preto. Eu quero saber qual é a minha resistência total. Eu tenho que aquele meu QX é igual ao quê? Ao meu ΔT sobre a resistência total, né? É isso que eu quero avaliar. Minha resistência total. O que vai ser o meu R total? Vou colocar de uma forma um pouco mais fechada, depois eu abro ela inteira, certo? 1 sobre HI, AI, mais aquela resistência que eu falei, né? RFI, que é o do meu incrustamento, área interna, mas agora aqui, vocês vão dar uma olhada na aula que eu falei sobre isso aqui, que é a parte de condução, foi uma revisãozinha de condução, não sei se vocês lembram. Condução em tubos, né? Em tubos, cilindros. Então, a minha resistência para um tubo cilindro vai ser assim, Ln, diâmetro externo, sobre diâmetro interno, 2πkL. Daí eu vou colocar depois a resistência da parte externa. Aí depois eu vou colocar a que faltou ali, né, para ficar simétrico, convecção externa, né? Então, eu vou ter convecção, incrustamento, condução na parede, né? Convecção interna, quer dizer, incrustação interna e a convecção externa, incrustação externa, né? Então, vamos dizer que aqui eu tenho meu fluido que está escoando por dentro do tubo. Vamos colocar aqui umas turbulênciazinhas, né? Deixa eu mudar a cor. Eu vou ter aqui, que chegou a encostar nessa parte que está incrustada do tubo. Então aqui é a minha parede do tubo. Aqui eu tenho a parte incrustada dentro do tubo. Essa aqui é a minha parede sólida, está associado à minha resistência de condução. Aqui está associada a resistência de impurezas que ficaram grudadas. E aqui a minha resistência de convecção. No outro lado do tubo, daí em contato com o meu escoamento externo, eu vou ter também o que ficou grudado na minha parede do tubo externo, que daí é essa resistência aqui, e o meu escoamento externo, que tem um H convectivo. Tá aqui. Então essa é a minha linha, né, de resistência, certo? Daí eu vou ter o meu Q, que seria o meu equivalente à minha resistência elétrica, e aqui as temperaturas, né? Minha temperatura aqui do infinito, externa, TO, e aqui o meu TI, temperatura do infinito interna. A analogia à resistência elétrica, né? Eu tenho a corrente elétrica e o meu ΔT seria o meu diferencial de potencial elétrico, né? O diferencial de potencial elétrico aqui, dPe, não, a parte motriz disso aqui, ok? Eu vou colocar valor por valor para ficar bem claro, ok? Vamos lá. Vamos de novo, eu anotei aqui para não esquecer, R igual a 1 dividido. Aqui eu vou pedir para vocês colocarem as unidades em tudo na hora de fazer. Eu não vou colocar porque já é difícil escrever com essa canetinha, vai ficar complicado, mas coloquem. Por exemplo, 800, né? Qual é a unidade que vai aqui? É o meu watt por metro quadrado Kelvin, né? Então coloca. Depois vai riscando, risca, risca, risca e vê se no final chegou realmente na unidade que o meu R tem que ter. Se tiver alguma coisa errada, vocês conseguem encontrar o erro antes de entregar o exercício. É uma forma muito boa de verificar se tem erro. Π vezes 0,012 vezes 1. Esse aqui é o meu
aí, né? Eu não vou mais repetir ele, porque senão fica meio complicado. Aqui eu tenho meu 0,0005 dividido por... vamos repetir, vamos botar o valor de tudo. 0,012 vezes 1 mais ln 1,6 sobre 1,2. Mas eu tenho que converter aqui em unidade de centímetros por metro. Bom, eu estou cortando em cima e embaixo, né? Se quiser, fica à vontade. 2π vezes 380 vezes 1. Depois dá uma conferida. Depois vocês deem uma conferida nesses valores. Mas eu creio que é isso. O meu cat, eu só ver se o cat é 380 mesmo. É isso aí. Mais 0,0002 π 0,016 vezes 1 mais... Agora eu estou indo para qual parte, né? Foi incrustação, condução na parede, convecção interna, aqui vai ser a minha convecção externa, ok? 240 π 0, mantenha esse raciocínio do o que é o cada termo, é muito importante entender o que cada termo representa fisicamente, até para não se perder. Isso aqui vai me dar um R igual a 0,1334 graus Celsius por watt. Ok? Pessoal, antes que eu esqueça, eu até voltei aqui para gravar esse pedacinho. Aqui o que eu fiz, né? Eu coloquei 1 em tudo isso aqui. O que é isso aqui? Esse é o 1 metro. Porque ele pediu por unidade de comprimento, né? Na verdade eu poderia deixar isso aqui aberto em metro. Mas ele pediu por unidade de comprimento, né? Eu posso simplesmente colocar para 1 metro. Então eu sei que ele vai trocar. Ele vai ter esse R para 1 metro, né? Eu posso deixar isso aqui em aberto, colocar um L padrão. Então eu vou ter no final que meu R é igual a 0,1334 sobre L. Deixa eu apagar isso aqui para ficar melhor. Eu posso no final ter essa resolução aqui também, né? Se eu quiser deixar em função do meu L, certo? Mas eu coloquei um metro padrão aqui em tudo, para ficar mais simples, ok? Vamos para a parte B. Os coeficientes globais de transferência de calor UI e U0, com base na superfície interna e externa do tubo, respectivamente. Eu vou mandar depois, pessoal, esse slide ele vai estar assim, poluído mesmo, com a parte riscada, mas aí é porque está com a resolução, ok? Vou colocar em PDF no Moodle também. Vamos lá. B. Eu quero saber o meu R, eu quero saber meus U's, né? Então, eu tenho que o meu R, minha resistência total, é 1 sobre o A, né? Vai ser igual ao que? 1 sobre o interno, área interna, ou igual a 1 sobre o externo, área externa, né? Isso aqui é bem simples, né? Tá bem... Eu comentei bastante sobre isso na aula. O interno vai ser igual a, daí eu isolei, né? E reverti aqui, joguei U para um lado, R para o outro. R, a interna. O R eu já sei qual é, que é o meu 0,1334 vezes π vezes 0. Só um pouquinho, pessoal. Pronto, voltou. Vezes 0,12 vezes 1, de novo, aquele 1 metro, né, que eu estou colocando. Se fosse eu tivesse deixado o R sobre L, na hora de cortar, de multiplicar aqui, ia cortar porque o meu A ia ser sobre L, né? Sobre um comprimento padrão qualquer, uma variável. Ia cortar. Então não ia ter problema. Não ia fazer diferença como eu escolher resolver, né? No final eu vou ter então 199
watts, metro quadrado, graus Celsius. Não faz diferença graus Celsius ou Kelvin aqui, né? Porque é 1 para 1 que varia, né? A taxa de variação de 1 grau Celsius é igual a 1 Kelvin. Daí eu só vou colocar aqui o valor então para o meu U0. Mantém a mesma coisa, só vou trocar aqui a área para outra área, que é 1 sobre R a 0, a externa out, né? 149 watts, metro quadrado, graus Celsius. Ok? Esse foi o primeiro exercício, então vamos dar seguimento ao segundo. Pessoal, vamos então para o exercício 2. Eu tenho aqui um trocador, casco e tubo. A gente vai estar analisando só um tubo aqui. Para aquecer um líquido ácido que escoa em tubos não aletados, então vou ignorar a aleta, com diâmetros interno e externo, respectivamente, de 10 e 11 milímetros. Então vamos desenhar aqui o tubo. Né? Eu tenho um diâmetro interno, diâmetro externo, né? Aqui eu tenho o meu material do tubo, que é o que eu vou querer especificar. Então, vamos colocar aqui meu diâmetro interno, diâmetro externo. Eu tenho gás quente escoando por fora do tubo. Gás pela parte do casco, né? Para evitar a corrosão, pode-se utilizar uma liga de níquel cromo molibdênio, resistente à corrosão, daí que tem as propriedades, né? Rho, o K, aqui não é quilômetro, tá, pessoal? Aqui é o K, M minúsculo, né? É a condutividade do metal. Ou fluoreto de polivinilideno, PVDF. Daí também tem aqui a densidade, aqui é o cubo, né? Ignorem esses errinhos aqui. E a condutividade também, aqui é a condutividade do plástico. Vamos botar um Pzinho. O rho do plástico também. Os coeficientes convectivos interno e externo eu já dei. Então facilita bastante, né? Aqui, como eu falei, né? O 2 aqui ao quadrado. E o que a gente quer é a razão entre as áreas da superfície do plástico e metal necessárias para transferir a mesma quantidade de calor. Então esse é o item A. Quero saber qual que vai precisar de mais material e quanto mais. A razão entre as massas de plástico e do metal associadas aos projetos. Então, quanto em quilograma eu vou ter de cada um deles. Né? E eu tenho que o custo da liga metálica é 3 vezes maior que a do plástico. Qual material que eu vou usar se eu usar com base só o custo? Então, vamos lá. Eu tenho já aquele desenho que eu fiz. Eu vou, então, colocar aquilo que a gente... Vou trocar para o preto aqui. Aquilo que a gente já tinha visto, né? O meu R total, que eu não especifiquei o material ainda, igual a 1 sobre o A. As considerações que eu vou botar: regime permanente, sem incrustamento, vamos dizer que, bom, aqui eu não estou colocando se é área interna ou área externa, tá, pessoal? Vamos deixar sem especificar. Não precisa também, porque na verdade eu vou comparar um com outro material. Então, se eu fizer área interna, eu comparo com a área interna do outro material. Se eu fizer externa, eu comparo com a externa do outro material. Vamos deixar assim, sem especificar. Eu não quero dizer que a espessura da parede é fina o suficiente para poder considerar igual, meu A interno igual ao A externo, porque eu não estou trabalhando com metal específico, só metal, né? No plástico eu não posso fazer isso, porque a minha condutividade não é tão alta quanto do metal. Então vamos deixar assim, deixar sem especificar o que é. Se eu quiser eu posso especificar, mas como é uma base de comparação eu não preciso, ok? Fica bem claro isso. Não é a consideração que eu estou fazendo de que a espessura é desprezível, certo? Então eu posso colocar em termos das resistências, né? 1 HI pi DI, mas eu estou fazendo alguma coisa aqui que vocês devem ter reparado, né? Cadê o L aqui em cima?
Vamos lá, mais ln de do sobre di. Na verdade aqui não é o L, é o L aqui embaixo, né? Quando é condutividade eu tenho o L aqui em cima, o comprimento. ln do sobre di dividido por 2 π k da parede, daí eu vou especificar o que é. Aqui que vai entrar a diferença, se eu vou botar o K do metal ou o K do plástico. Mais 1 sobre H externo π d externo. O que eu fiz aqui, né, pessoal? É uma resistência, está indo da parte de dentro do tubo, né, até a parte de fora. Aqui a parte de dentro do tubo tem a resistência de convecção, resistência de condução, resistência de convecção externa, ok? Daí aqui eu vou ter o meu ΔT e eu tenho o fluxo de calor, ok? Então vamos lá. Faltou uma coisa aqui, que é vezes 1 sobre L. Eu não coloquei as áreas aqui específicas, né? Eu coloquei só o diâmetro. Falta uma coisa para isso aqui virar uma área, né? Isso aqui está em comprimento de metro. Eu coloco esse L, eu transformo isso para área. Então eu tirei a área daqui, o comprimento daqui, porque eu vou fazer uma base de comparação de comprimento. Aí vocês vão ver que vai ficar um pouquinho mais claro. Então eu tenho que esse meu R total, na verdade, ele vai ser igual a R' da convecção interna mais R da parede linha mais R' da convecção externa. O que é esse linha? 1 sobre L. Quando eu coloco linha, eu estou dizendo que isso aqui está em comprimento, está por unidade de comprimento. Se eu coloco duas linhas, eu estou dizendo que está por unidade de área. Vamos ver como é que fica a unidade disso aqui. Como eu falei, a unidade é muito importante para a gente não se perder. Qual é a minha unidade do meu R total? Ele é em Kelvin por watt. Ou vamos simplificar, graus Celsius, dá na mesma, né? Por watt, ok? Qual é a unidade que eu tenho aqui? Vamos descobrir com base nessa daqui. Aqui eu tenho a unidade de 1 sobre metro, eu tirei meu L, né? Então aqui, quando eu multiplicar por 1 sobre metro, vai ter que me dar Celsius por watt, né? Então o que eu vou ter? Metro Celsius por watt, certo? Então, fica bem claro isso para vocês, hein, gente? A gente vai ter que nosso R é, vamos colocar aqui Kelvin, por watt, R' vai ser o meu metro Kelvin watt, e algumas vezes a gente encontra em tabelas a parte de incrustação, que daí vai estar assim, metro quadrado, ele sumiu com o meu, Kelvin watt. Isso aqui serve também para minha taxa de calor, né? Vamos dizer assim, meu Q, watt, Q linha, watt metro, Q duas linhas, watt metro quadrado. Tá? Eu estou dizendo que eu estou deixando em unidade de comprimento. Por que aqui o meu metro está embaixo? Por que aqui o meu metro está em cima? Dei uma analisada na equação de transferência de calor que usa a resistência equivalente para ficar mais claro, tá? Né? Bom, tá, vamos fazer aqui para vocês não terem que pesquisar depois. Vamos lá. O que é o meu Q? É igual ao quê? Eu tenho o ΔT, R total. Então ele está embaixo, né? Então quando eu falo que está tudo por unidade de comprimento, se meu R' aparece aqui embaixo, ele tem que contrabalancear meu Q' lá em cima, né? A unidade dele vai ter que ser 1 metro aparecendo em cima, já que aqui está aparecendo embaixo. Só para contrabalancear. Então tome cuidado com isso, com a unidade que aparece. Mas voltando aqui ao exercício, eu vou ter que meu R total é igual a soma da parcela desses 3 por linha. Eu precisava colocar o linha agora? Não. Vocês vão ver que eu poderia ter colocado um pouco mais para frente. Por exemplo, na hora que eu for fazer o meu R convectivo interno, o que eu vou ter? 1 sobre HI π DI. Aqui apareceu um L, né? Para fechar minha área. Eu tenho que ter uma área aqui embaixo.
Daí é nesse momento que eu jogo meu L para fora, né? Daí, como eu não sei qual é o meu L, eu não sei qual é o meu comprimento. Meu comprimento vai ser o que eu vou usar para comparar o tubo de plástico com o tubo de metal. Então eu coloco o lin aqui, em vez de colocar um L que vai ser uma incógnita aqui no meio dessa equação. Certo? Das duas formas vai estar certo. Se vocês levarem o L até o final aqui, tratando tudo como R sem ser linha, vai chegar no mesmo resultado. É só uma forma de como tratar. Igual a 1 sobre 1500 π 0,01. Esse aqui é o interno, né? O diâmetro interno. Isso aqui vai me dar igual a 0,0212 metro Kelvin watt, ok? Vou colocar um outro aqui. R, convecção externa, linha, igual, mesma coisa. 1, H externo, π, D externo, igual a 1. Aqui vai mudar, né? Meu H externo é outro. π 0,011, meu diâmetro externo é outro. Vai ser igual a 0,1447 metro Kelvin watt. Agora entra a parte um pouquinho mais não complicada, né? Vamos dizer complicada, mas aqui vai ter a diferença que o meu R da parede, R wall, né? Ele vai ser ln de di, bom, vamos já colocar os, vamos botar di, do, né? Sobre di, dividido por 2π e k da parede. Aqui vai mudar, dependendo do material. Então, se eu for para um lado ou se eu for para outro lado. Se eu for para o metal, o M aqui do metal, eu vou ter ln de 11 sobre 10 sobre 2π8. Isso aqui vai me dar 0,0, faltou um 0, 19 watts metro Kelvin. Ok? Se eu for para o plástico, eu vou ter ln, mesma coisa, né? 11, que são os diâmetros, então não altera. 2π 0,17, o que mudou foi a condutividade da parede, condutividade, né? Condutividade térmica. Vai ser igual a 0,0892 watts por metro Kelvin, certo? Essa é a diferença dos dois. Então, vamos ver como é que ficou a análise, né, do meu A. O que eu vou querer fazer aqui? Eu quero saber quando que eles vão trocar a mesma quantidade de calor. Tá? Eu já coloquei que o meu QX é igual a ΔT, botei antes para vocês, né? R total, que é igual ao meu UA ΔT. Eu estou trabalhando com isso aqui igual, né? Esses valores não mudam se eu estou usando plástico ou o metal. Na verdade, eu quero que isso seja igual. Isso está fixando igual. E o meu ΔT são os escoamentos dos fluidos. Isso não mudou. Para isso ser igual a isso, eu tenho obrigatoriamente que o meu UA vai ter que ser igual. Né? Meu UA metal vai ter que ser igual ao meu UA plástico, obrigatoriamente. Né? Para eu ter essa condição de mesma taxa de transferência de calor. Meu ΔT é uma definição dos fluidos. Ele não vai mudar. Meu Q eu quero que seja fixo. Para isso, meu A tem que ser fixo. Né? Então vamos lá. Aqui vai o raciocínio. O A do metal sobre o A do plástico. Né? Eu vou fazer a relação. Eu quero saber a relação entre as áreas. Minha área está aqui em cima. Né? Se eu ver como é que foi definido meu UA, eu tenho isso aqui, né? Tem essa relação. Cadê? Eu tinha colocado no outro slide, né? Eu tenho a relação que o R total é igual a 1 sobre o
A. Né? Se eu tenho R total do metal, vai ser 1 sobre o A do metal. Se eu tenho do plástico, vai ser do plástico, ok? Então eu tenho o A do metal aqui, vai ser igual a R total do metal, porque está embaixo, né? Aqui tá embaixo, aqui está em cima. Se eu botar isso aqui para cima, isso aqui vai para baixo. E aqui eu vou ter R total do plástico, certo? Até aqui tudo bem, né? Acontece que eu não calculei o R total do plástico e do metal nessas condições, eu calculei eles linha, né? Quando eu faço linha, eu tenho que o meu R total do plástico linha, vem um L do plástico embaixo. E o R total do metal, vem um L do metal aqui em cima, tá? Aqui apareceu uma relação entre os comprimentos, que vai ser interessante para a gente chegar no resultado. Isso aqui eu tenho que é igual a o quê? A 1, porque eu falei que esse tem que ser igual a esse. Então essa minha relação, corta, isso aqui vai ter que ser igual a 1. Fechou? Eu tenho essa relação. Os meus L's eu não sei como é que eles são, né? Então eu vou isolar eles. Eu ponho meu L P sobre LM igual a R total linha P sobre R linha total M. O que que isso aqui me diz? Isso aqui é a minha relação entre as áreas, né? Porque eu tenho os mesmos diâmetros. Se eu tenho o mesmo diâmetro para o metal e para o plástico, eu posso cortar diâmetro em cima e diâmetro embaixo. Eu tenho uma relação de área igual à relação dos comprimentos. Né? Então eu vou começar a olhar só daqui para cá. Porque eu substituí minha relação entre eles pela relação entre as áreas. Eu não vou repetir todo aquele equacionamento ali, quer dizer, os resultados, né? Então vocês peguem esses resultados aqui e substituam. Eu só vou botar o resultado final. Eu vou ter então que a minha relação de área AP sobre AM é igual a 1,52. O que isso quer dizer? Que eu tenho o mais plástico do que metal em termos de área. Era o esperado, né? A condutividade térmica do metal é muito mais alta. Então, para eu obter a mesma taxa de transferência de calor, eu tenho que ter mais plástico, né? Isso aqui, se você chegasse no valor inverso, no valor 0, alguma coisa, vocês param e repensam o exercício. Não, vocês sabem que o plástico vai trocar menos calor que o metal, né? Então tem toda a parte da lógica que vocês podem usar a favor de vocês para ver se estão indo no caminho certo. O que eu estou pedindo agora na B? A B eu quero a razão entre as massas, né? Eu quero agora em quilograma. Na verdade, uma razão é adimensional, né? Mas eu quero saber a razão entre as massas, entre os quilogramas de tubo que eu vou usar. Então eu vou colocar aqui meu MP dividido pelo MM, né? Minha massa de plástico sobre a massa de metal. O que é minha massa? Meu ρ do plástico vezes, vezes o meu volume, né? Vamos colocar aqui, volume do P. ρ do metal, volume do metal. O que é o meu volume aqui? Vou ter a área da seção transversal, né? Vamos colocar assim, a área da seção transversal. Na verdade, é a área da região anular. Vamos deixar até mais especificado. Vezes o meu comprimento. Então, se é do plástico, meu comprimento de tubo de plástico. Se é do metal, é meu comprimento de tubo de metal. Então, a área da minha região anular é a mesma para o plástico e para o metal. Eu vou cortar em cima, eu vou cortar embaixo. Né? Então, eu vou ter que tenho aqui o meu ρ de P, ρ de M. A relação entre os comprimentos. A gente já viu que essa relação entre os comprimentos é o quê? É a mesma coisa que a relação entre as áreas, né? Não da seção transversal, as áreas de troca térmica. Então, isso aqui vai me dar vezes a minha relação entre áreas, que é 1,52 que eu obtive no outro exercício. Só conferindo o valor aqui. Né? Então, se eu substituir aqui o ρ para 1780, né, um metal bem menos, vamos dizer, denso, né, tem uma massa específica bem menor,
8.900 vezes 1,52, ok? Isso aqui vai me dar 0,304. Então, apesar do plástico ter uma área de transferência de calor muito maior, não muito maior, né, mas 52% maior, ele vai ter uma massa bem menor. Ele tem 30% da massa do aço, porque ele tem uma densidade muito menor. Uma massa específica, né? Densidade a gente usa aí no termo leigo. Se eu quero saber o custo que vai me dizer qual trocador eu vou comprar, ok? Então eu tenho o custo do plástico, custo do metal, é igual a massa do plástico. A gente tem que o metal custa 3 vezes, né, o plástico por quilograma. Então eu tenho 1/3 da relação entre massas. Eu não preciso saber quantos tem, né, quantos quilogramas tem. Eu estou trabalhando só com relações. Eu tenho uma condição ali que eu tenho que chegar numa troca térmica. Para chegar na mesma troca térmica entre os dois tipos de material, eu tenho essa relação. 0,10. Então o plástico ele vai ter 10% do custo do meu metal. Então eu escolheria o plástico. Apesar de intuitivamente a gente não considerar o plástico um material bom para ser um trocador de calor, né? E, de fato ele tem uma taxa de transferência de calor, uma condutividade menor que o metal, né? Mas nesse caso valeu a pena. Agora vamos ao exercício 3. O equipamento para recuperação de calor envolve a transferência de energia dos gases quentes de exaustão que passam através da região anular. Então a gente vai ter 2 tubos, né? Para a água pressurizada que escoa através do tubo interno. Então a gente vai ter um tubo interno. Deixa eu até colocar já as dimensões depois. O tubo interno e o meu tubo externo, ok? Esse tubo interno possui diâmetros interno e externo, respectivamente, de 24 milímetros, tudo em milímetros, tá, gente? Não vou colocar aqui as unidades para não perder muito tempo. 30 milímetros e 60, aqui se eu não me engano, né? É 60 milímetros. Ok, essa daqui é uma de aletas, hein? Então eu não passei muito sobre isso nos slides, mas presta atenção que vai cair. É conteúdo que já foi dado em outras disciplinas, né? Não é específico dessa. É da parte de trocador de calor. De transferência de calor. Então, ok, eu tenho 8 barras de suporte com 3 milímetros de espessura cada. Então, eu vou ter barras assim, ó. Onde aqui eu tenho 3 milímetros. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, nossa senhora, 5, 6, vai faltar uma, né? 7, vamos exprimir um último aqui. 8, igualmente espaçadas, que não é o que está acontecendo no desenho. Mas é isso aí. Tenho um tubo completamente isolado aqui, então aqui eu não tenho transferência de calor, né? Não acontece. Ele está isolado da superfície externa. Todo esse material é em aço carbono. Considere que as condições para a água é aqui dentro, né? Vou botar em azul. Aqui dentro eu tenho água. Eu tenho a minha temperatura da água de 300 Kelvin. Eu tenho a minha vazão máxima M ponto, eita, 0,161 kg por segundo. Eu não vou repetir tudo isso aqui, mas para os gases eu também vou ter, tá? A 800 Kelvin, os gases vão estar escoando daí por essas regiões entre as aletas, ok? E aqui eu tenho gás. Eu vou ter aqui o coeficiente convectivo da região anular de 100 watts metro quadrado Kelvin sobre a superfície e a barra. Eu quero saber qual é a transferência de calor. Ok? Esse aqui é um exercício bem completo, bem bom para cobrar bastante coisa, né? Então, vamos lá. Vamos
para as condições de as considerações que a gente pode fazer. Primeiro, isso aqui está operando em regime permanente, né? Segundo, as propriedades são constantes. Constantes. Terceiro, vamos dizer que a condição 1D, unidimensional, né? Tem o meu tubo aqui, né? Que tem aquelas aletinhas, tubo interno. Ela acontece daí na condição radial do tubo. Ela não acontece ao longo do tubo. 4. Superfície externa adiabática. 5. Vamos negligenciar a troca radioativa. 6. O escoamento é completamente desenvolvido. Ok? E o 7, vamos dizer que não tem incrustação. Sem incrustação. Ok? As propriedades daí eu peguei aqui. Vamos botar. Propriedades da água. Se vocês quiserem repetir os exercícios depois, né? É bom, até porque eu pedi para entregar 0,613 watt metro Kelvin. O Prandtl é de 5,83. Meu K eu já dei. Viscosidade 855 vezes 10 a menos 6 Newton segundo metro quadrado. Ok? Primeira parte que a gente vai ver aqui vai ser o fluxo de calor. Fluxo de calor. O que eu vou ter? Eu tenho o meu Q igual. Vamos analisar a parte interna, então, meu UA, C, lembrando que o C é de cold, né, de fluido frio, vezes as temperaturas associadas com isso aqui, o que é? Minha temperatura média do quente, menos temperatura média do frio. Do meu A, o que eu posso tirar? 1 sobre o A do meu frio vai ser igual, daí eu tenho as resistências associadas, né, em série. Né, eu vou ter uma resistência de convecção interna, no tubo interno, a condução na parede e a convecção externa, né, que daí já vai ter o fator da aleta. Lembram da aleta? Aleta para ajudar a conduzir o calor, né? Então eu vou colocar aqui a minha convecção interna. O C eu estou chamando de cold aqui, né, que é a parte interna. Vamos chamar de RW de parede, resistência na parede. Aqui eu vou ter que levar em consideração daí o meu rendimento da aleta, ok? Da parte externa, O, né? Que daí seria, na verdade, a região anular. Ok? Vamos então para a parte de condução. Condução é mais simples, que a gente já viu em vários exercícios, a condução de um tubo cilíndrico, né? RW vai ser o meu LN. Eu vou ter os dois diâmetros. Eu vou chamar de diâmetro externo a parte externa do tubo interno, ok? Aqui vai ser meu diâmetro interno. Aqui vai ser meu diâmetro externo. O interno aqui, né? O externo aqui fora. E lá fora do tubo vamos chamar de... Bom, a gente nem vai entrar com essa informação por enquanto. Então vamos só chamar aqui de diâmetro externo, ou O, DI, que é o importante aqui do tubo. Dividido por 2 πkL. Isso vai me dar LN, deixa eu botar os valores aqui, 30 sobre 24, 2 π 50 vezes, a gente vai fazer por 1 metro, tá? Para facilitar. Para isso aqui não virar um RW linha, bom, vamos já colocar uma unidade de 1 metro. E no final a gente só diz que foi por metro, fica mais fácil.
Isso aqui vai me dar um RW de, então presta atenção na unidade, 7,10 vezes 10 a menos 4 Kelvin por watt. Pessoal, na hora que eu estou fazendo aqui, eu não estou colocando as unidades para não demorar muito. Vocês coloquem todas as unidades, tá? Para não se perder na hora da prova. Dos exercícios da vida, né? Usem a unidade para não se perder, para ter certeza que estão trabalhando sempre com as mesmas. Então agora a gente vai para o segundo passo, que é a convecção interna. Como é que eu vou trabalhar com isso? Primeiro vamos ver como é que é um meu escoamento. O tipo, né? O regime de escoamento. Meu Reynolds vai ser minha vazão máxima, pi, diâmetro interno, tá. Interno, viscosidade, ok? Então, desenvolva um Reynolds para chegar no valor, obter o valor dele para um tubo. Aqui é um. Só um pouco. Aqui é 1. Pi 0,024, que é o meu diâmetro interno, né? E 855 vezes 10 a menos 6, que daí é a minha viscosidade. Isso vai me dar um Reynolds de 9990. Turbulento. Ok? Turbulento, né? Deu uma pausa aqui para respirar um pouquinho, tomar uma aguinha. Vamos lá. Então, se eu tenho o meu Reynolds aqui turbulento, eu posso ver daí qual a correlação que eu vou usar. Eu vou usar a de Ditus-Boelter. Vocês já viram, né? Então, eu vou colocar aqui que meu H convectivo da parte interna, né? Vai ser a K DI vezes 0,023. Essa é a correlação. Reynolds na 4. Quintos, Prandtl 0,4. Se eu substituir isso aqui por valores, eu vou ter 0,613. Diâmetro interno 0,023. O meu Reynolds daí eu tenho que é 9990 na 4 quintos. E o meu Prandtl 5,83 na 0,4. Daí vocês calculam, isso aqui vai me dar 1883 watts metro quadrado Kelvin. Ok? Isso aqui é o meu coeficiente convectivo da parte interna. O que eu quero, que vocês viram lá no outro caso, é o meu HAC na menos 1. Né? Vocês lembram que isso aqui é a minha resistência, né? Meu R convectivo igual a 1 sobre HA. Não é no C, é no I, interno. Né? Então eu quero isso aqui. Isso aqui vai ser. Eu tenho meu H, 1883, cuidem depois das unidades, π vezes a minha área, que é 0, quer dizer, o π e o diâmetro ainda. 0,24 na menos 1. Isso aqui vai me dar 7,043 vezes 10 a menos 3 Kelvin por watt. Esse aqui é o meu R convectivo, né? Não é o R linhas, o R convectivo interno. Perfeito? Então agora a gente vai para a parte da
convecção externa, que daí é um pouco mais complicado. Para isso, a gente tem que achar o meu eta zero, né? A eficiência da aleta. Ok? Então, isso aqui vocês podem dar uma revisada lá no terceiro capítulo. Parte de condução, tem uma partezinha de aletas. Eu vou colocar as equações, mas se tiverem dúvida de por que chegaram nisso, como é que foi desenvolvido, todo esse desenvolvimento é para uma aleta, vamos dizer assim, aleta aqui, onde eu tenho a condução de calor pela aleta, mas eu estou considerando a parede, a tampinha dela, lá na pontinha adiabático. Né? Então ela está trocando calor com o meu fluido nas laterais, mas a tampinha dela é adiabática. Ok? O desenvolvimento que eu vou usar. Então na hora eu posso até fornecer essas equações. Ou se for a mesma aqui, vocês pegam no slide, né? Porque a prova vai ser com consulta, obviamente. Não tem o que fazer. Eta zero igual a 1 menos AF. F é de fim, de aleta. Sobre A. Vezes 1 menos... Aqui a minha eficiência, né? De uma aleta. Aqui é a total que vai entrar na parte de convecção. Aqui é de uma. Então aqui eu tenho que fazer essas considerações para obter ela. Ok? O que é a minha área da aleta? 8, porque eu tenho 8, né? 8 aletas, vezes 2 vezes L vezes W. Esse W, gente, é o que eu estou usando de profundidade do meu trocador. Eu tenho ele aqui, e essa profundidade a gente está usando sempre 1 metro. Seria o equivalente a deixar por comprimento de metro em aberto, mas vamos usar tudo 1 metro para ficar mais fácil. A gente calculou tudo para 1 metro. Daí tem um valor para colocar aqui, é mais fácil, né? O que eu fiz aqui? A minha área da aleta, eu quero saber, é a área, aqui vamos dizer que aqui tem meu tubo, né? A aleta está saindo dele. É essa área aqui, ó, nas laterais. Que é a área de troca térmica. Então, por isso que eu tenho 8 aletas, 2 vezes, porque eu tenho 2 laterais. L vezes o meu W. Esse L vai ser esse meu comprimentinho aqui, ó. Então depois vocês olhem lá no desenho inicial qual o valor que ele tem que ser. Eu vou colocar aqui agora, mas já pensem, né? Se quiserem pausar e dar uma olhada. Vamos lá. 8 vezes 2, 0,015 vezes 1 metro. Isso aqui vai me dar 0,24 metros quadrados de área de aleta. Ok? Minha área total, ela vai ser a área da aleta mais, eita. Tentem identificar por isso aqui antes de eu falar o que é. DO menos 8T vezes W. O que é isso aqui? Vou começar a falar aqui então. Eu tenho aqui o meu tubo externo e eu tenho as aletas saindo dele, né? Ok? Não vou desenhar todas. A área que eu estou pegando é essa área aqui, excluindo esses pedacinhos de aleta. Isso aqui não entra na conta, porque não são áreas de troca térmica, né? Essas áreas já entraram na conta da aleta ali. Ela não entra em consideração na hora que a gente está considerando isso aqui. Então, por isso que eu tenho, né, esse π, o diâmetro externo, menos 8 vezes t. T, o que é? É a espessura da aleta. Ok? Então, isso aqui vai ser 0,24 mais π vezes 0,03 menos 8 vezes 0,003. Talvez eu esteja entrando aqui na minha cabeça, aqui no lado, né? Minha área vai ser de 0,31 metros quadrados. Área total. Ok? Daí agora, com todas aquelas simplificações que eu fiz ali, que eu considerei de aleta, depois vocês dão uma olhada no capítulo, eu tenho que o meu rendimento
Essa é a fórmula que eu vou usar. De ml, ml. Isso aqui é o meu rendimento para uma letra. O que é o meu M? Deixa eu pegar aqui a formulinha. Meu M é 2H. O desenvolvimento todo está lá. Se tiver interesse, dê uma olhada. 1/2 igual a 2 vezes 100 dividido por 50 vezes 0,0 0,3 não, 1/2. Isso aqui vai me dar igual a 36,5 metros a menos 1. Ok? Então, meu ml, eu só multiplico isso aqui pelo L da letra, né? Que é aquele meu 0,015, meu L. Então, com isso eu tenho meu rendimento total, né? Rendimento de uma letra igual a 0,911. Eu não vou desenvolver o passo a passo, vocês façam aí. Daí eu tenho que meu eta 0 vai ser igual a 1 menos tudo aquilo que eu coloquei, né? Já vou colocar direto os valores. 0,24, que aqui é a minha área da letra. 0,31, área total. 1 menos 0,911, que é isso aqui. Ok? Com isso eu saio com o rendimento das aletas ali de 0,931. Agora vamos para os finalmente. O que eu vou ter, né? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Dá menos 1 para a parte externa. Agora entrou esse fator. Isso aqui o que é a minha resistência da convecção na parte externa. 0,931 vezes 100 vezes 0,31 vai ser igual a 0,0347 Kelvin por watt. Ok? Finalmente eu consigo achar o A da menos 1, né, do code lá, que daí vai ser 7,043 vezes 10, todos que a gente encontrou, mais 7,1 vezes 10 a menos 4, mais 0,0347 Kelvin por watt. Pessoal, identifiquem o que é cada termo e o que ele representa fisicamente, tá? Que eu posso pedir o que foi predominante nisso aqui. Convecção interna, condução, né? O que foi que a maior resistência, né, térmica que acabou empacando a minha condução térmica. Isso vai me dar um UA sem o menos 1 aqui, de 23,6, daí inverte o sinal, né? Watt por Kelvin. Com isso eu consigo daí achar o meu Q, 23,6 vezes o meu ΔT, que é 800 menos 300, que é um vezes. Isso aqui vai me dar 11,800 watts. Certo? Isso aqui eu fiz tudo para 1 metro. Então, se eu quiser, eu também posso colocar. Esse meu Q na verdade é watts, né? Não, tem uma bolinha. Posso colocar assim: linha igual a 11. Aqui não é vírgula, tá? Aqui é um pontinho de 11.000. Deixa eu até apagar ali para não confundir. Melhor nem botar. 11.800 watts por metro. Também posso colocar assim. O que eu posso tirar de consideração? Isso aqui, considerações finais. Eu tenho que a minha área da letra foi muito maior do que o meu π de externo, né? Então, ela aumentou bastante a minha área. Por conta disso, eu vi que o meu RH caiu bastante, né? Meu R, na verdade RO, minha resistência externa. E com isso, eu tive um aumento da minha taxa de transferência de calor.
Façam uma experiência, né? Tira a letra e vê como é que fica. Quanto que muda do meu quê. Isso aqui é uma coisa que pode ser pedido, né? Então é isso, pessoal. Com isso a gente encerra a nossa aula de exercício aqui. Eu fiz os 3 exercícios um pouquinho mais complicadinhos, então vocês podem ir acompanhando, né, o desenvolvimento, fazer também passo a passo. Daí vocês vão estar bem preparados. Um abraço.